Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Débora. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu tratamento, né? O que eu venho fazendo para reverter a dor crônica desencadeada por estresse e emoções reprimidas. Bom, então eu contei que no final de 2022 eu descobri os livros do Dr. John Sarno, né? Eu falei sobre isso no meu último vídeo, que na verdade é o primeiro agora, né, do canal, porque eu apaguei os vídeos antigos. Então, o primeiro livro que eu li foi o Healing Back Pain, Dor nas Costas, Conexão Corpo e Mente. Eu já sabia da relação entre a mente e o corpo, através de pessoas como Louise Hay, por exemplo, mas eu não sabia muito bem o que fazer, né? Não tinha ali uma estratégia clara, definida, com evidências científicas, e finalmente eu encontrei, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acessar esses materiais, né? Hoje nós temos duas traduções dos livros do Dr. John Sarno para o português, que é esse Healing Back Pain, que em português é Dor nas Costas, Conexão Corpo e Mente, e agora saiu recentemente a tradução do The Mind Body Prescription, que ficou traduzido como O Fim da Dor. Então, lendo esse livro, você vai entender como que a dor ela é gerada, né? Pode ser por situações traumáticas, ou você se machucou, teve uma lesão, a lesão sarou, mas a dor continuou. Por que ela continuou? Você vai entender sobre condicionamento, né? Condicionamento na psicologia, por exemplo. Por que toda vez que, por exemplo, eu levanto, eu sinto dor? Por que toda vez que eu abaixo, eu sinto dor? Isso tem a ver com conexões neurais, né? Se torna automático ali aquela resposta. Então você vai aprender também sobre o papel do medo em criar e perpetuar esses sintomas, né? Então quando você sente medo, você meio que antecipa, né? O seu cérebro já entra ali em alerta. Então você sente dor fazendo uma determinada atividade, estando em determinado ambiente, conversando com certas pessoas. Então, esse livro é bem legal, porque ele desmistifica muita coisa dentro da medicina, da fisioterapia, muitos conselhos que a gente aprende da mídia, de fisioterapeutas, médicos, sobre o que não fazer, né, para não piorar a dor. Na verdade, está contribuindo para você permanecer sentindo dor. Então é legal que ele vai quebrando vários desses mitos, principalmente em relação às costas. Você vai entender que muitos processos degenerativos no nosso corpo, eles não causam dor, eles só estão lá, que nem rugas e cabelo branco, né? Então, tem um estudo que mostra que muitas pessoas com degenerações na coluna, seja hérnia de disco, agora estou esquecendo o nome em português, não só hérnia de disco, mas várias alterações podem aparecer na coluna ali, né? Degeneração, enfim, bico de papagaio, é tudo benigno, é natural do envelhecimento humano. E então eles pegaram exames de imagens de pacientes com e sem dor nas costas, e eles não encontraram uma relação do tipo, quem tem essas anormalidades tem dor nas costas e quem não tem, não tem. Na verdade, tinha pacientes com essas anormalidades sem dor e pessoas que não tinham muito e tinham muita dor. Então, ele afirma, né, que a maioria, grande maioria, dos problemas de dores no corpo são de fundo emocional, devido ao estresse, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar e ir além também do Dr. Sarno, né? Porque o Dr. Sarno, apesar dele ser muito bom em ensinar o que está causando e faz você mudar as suas crenças, né, sobre o corpo, sobre a dor, não tem muitas ferramentas práticas do que fazer, a não ser repetir alguns lembretes diários que ele dá para os pacientes, retomar suas atividades físicas e aguardar que a dor vá embora. Mas comigo isso não aconteceu. Então tem pacientes que só de ler os livros, eles afirmam ter se curado. Inclusive eu conheço uma pessoa que foi responsável por patrocinar a tradução desse segundo livro, que é O Fim da Dor, mas a grande maioria dos pacientes não se cura só de ler os livros.
E aí eu fui pesquisando na internet, encontrando criadores de conteúdo, pessoas que também se curaram, outras pessoas que se curaram, outras estratégias, ferramentas. E aí o terceiro livro que eu li foi o livro do Alan Gordon, que é o The Way Out, que é um livro maravilhoso. Explica a fundo assim a questão da neurociência, como que a dor ela é aprendida pelo cérebro. Então a gente tem que desaprender a dor, né? Diferente de você tomar um medicamento ali um analgésico que vai aliviar a dor no momento, a gente vai aos poucos quebrando essas conexões que foram aprendidas, né? Tô falando difícil, né? Mas é legal também que ele conduziu um estudo, né, com pacientes com dor nas costas, aplicando o programa terapêutico dele, que chama PRT, Pain Reprocessing Therapy, terapia de reprocessamento da dor. Então, é uma espécie de reprogramação neural, para a gente desaprender os condicionamentos, os gatilhos, né? E tem algumas estratégias do tipo, você vai se expondo gradualmente a situações que você tem medo, né? Medo de desencadear a dor, por exemplo, tentando criar ali um ambiente onde você se sinta seguro. Tem também os comportamentos de segurança, ou seja, se a sua dor está lá no alto, você não vai se expor a uma situação que você sabe que vai te causar dor. Então, os comportamentos de segurança também são benéficos, né? O que te traz ali alívio naquele momento? É deitar um pouco? É tomar um analgésico? É sentar? Né? Então, é muito legal que ele traz muitas estratégias da psicologia, especialmente da terapia cognitiva comportamental. Inclusive, ele é psicólogo e ele foi um desses pacientes que sofreu ele tinha mais de 22 sintomas, ele relata no livro, né? E também tem um canal no YouTube do Dan Buglio, que é muito bom. Também é um paciente que se recuperou. Hoje ele é mentor, coach, né? Ele ajuda outros pacientes. Ele tem vídeos que ele posta diariamente no YouTube. O canal dele é Pain Free You. E recentemente ele publicou um livro também. Então a primeira coisa que você vai fazer é ler, assistir vídeos, palestras dessas pessoas. Tem também o Dr. Howard Schubner, que está vivo, que também tem livro publicado, também tem conteúdo legal. Então, primeiro você precisa aprender sobre a relação entre a mente e o corpo na criação e perpetuação dos seus sintomas. E o mais importante é entender que, por mais que uma situação traumática, um evento tenha desencadeado a sua dor, pode ser que o que esteja mantendo ela, o que é muito provável, na verdade, não é o evento traumático em si, ou seja, você não precisa, se você não sabe, você não precisa descobrir que acontecimento foi esse. Às vezes também é uma coisa que vai acumulando, e aí, quando você se dá conta... Porque eu não tive, assim, um momento, assim, um evento traumático. Não, na verdade, foram coisas que foram acontecendo de forma repetida na minha vida, então eu me sentia muito... Eu tinha muito medo, essa era a verdade. Eu tinha muito medo das pessoas, de colegas, da escola, da faculdade, então eu fui me fechando e eu acho que um momento a dor veio e ficou para eu ficar no meu cantinho, sabe? Para eu não sofrer. Então, às vezes você nem está mais vivendo aquela situação, você já superou de uma certa forma, mas você criou tanto medo da dor, que é o próprio medo que perpetua a dor, né? O Alan Gordon, ele chama isso de Pain Fear Cycle, né? O ciclo de medo e dor. Então, a dor nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso corpo, certo? Se você põe a mão num ferro quente, você sente ali a dor, você vai ver se nem se queimou, mas você sente a dor, porque a dor tá ali para te proteger, para você tirar a mão e não se machucar mais. Mesma coisa quando você quebra um osso, você vai sentir dor ali para você ficar com aquela região imobilizada e o seu osso como fala? Sarar, né? O osso ali que tinha a fratura, ele fica bonitinho de novo. Então, a dor, ela tem essa função, tanto que pessoas que não sentem dor, né, tem uma mutação genética, né, que faz
as pessoas não sentirem dor, é raríssimo, mas existe. Essas pessoas, elas têm expectativa de vida muito baixa, porque se elas se machucam, elas não percebem que elas se machucam, porque elas não têm a dor para avisar elas, né? Então a dor, ela nos protege de nos machucar. Mas se quando não há lesão, você continua sentindo dor, então é porque tem algo de errado ali no meio do caminho, né? Então a gente precisa aprender a se sentir seguro, seja física, né? Então, por exemplo, você tem medo de fazer certos movimentos, ficar em certas posições. Tem que aprender que o nosso corpo é forte, resiliente. Tente se lembrar de épocas onde você fazia várias coisas e não sentia dor. A gente tem que aprender a se sentir seguro emocionalmente, entender que emoções, elas não são perigosas, apesar de muitas vezes elas causarem os nossos sintomas, mas na verdade por quê? Porque a gente às vezes não se permitiu sentir. Ou às vezes a gente nem percebe mesmo, a gente reprime a emoção porque ela é tão perturbadora, como o Dr. Sarno dizia, que isso nem chega no nosso consciente. Então a gente tem que procurar sentir as nossas emoções ali no momento, sem reprimir, sem sentir que aquilo é errado, né? E aí com o tempo também você vai começar, vai ser algo natural para você. Isso também vai deixar de ser um gatilho, né? Se você teme, por exemplo, conflitos, se você teme certas pessoas, ambientes, situações, porque no passado isso te gerou uma crise de dor, então a gente também precisa aprender a sentir as nossas emoções sem medo. E mentalmente também, a gente tem que aprender a se sentir seguro, né? Então, é meio que isso, assim, o caminho, o que eu tenho feito, né? É me expor gradualmente às situações que me geram medo, né? Então, eu voltei a fazer muitas coisas que eu não fazia. Então, basicamente tudo era gatilho para mim. Então, aos poucos, eu tô me expondo a esses gatilhos e superando cada um deles. Alguns foram fáceis, né? Eu já consegui superar, outros são mais difíceis, principalmente os mais antigos. E aí tem várias estratégias, né? Seja no livro do Alan Gordon, no livro do Dr. Sarno, nos vídeos do Dan, para a gente ir alcançando essa segurança, né? Que vai nos trazer o bem-estar novamente. E foi assim que eu consegui já vencer outros sintomas, como a ansiedade, como dor de estômago, queimação no esôfago, refluxo, a depressão e a fadiga. Eu acho que é isso. Eu sei que é muita informação, mas assim, não adianta, tem que ler. Infelizmente, a maioria dos livros, a maioria dos conteúdos está em inglês, e esse é inclusive um motivo para eu estar trazendo isso para o português. Eu quero que essa informação chegue nas pessoas. Então, se você não sabe falar inglês, leia os livros do Dr. Sarno em português. Se você tem o inglês básico, intermediário, faz um esforço para ler. Você vai ver que você vai aprender tanto e você vai ficar fluente. Igual eu fiquei fluente, eu já tinha o inglês avançado, mas eu não praticava muito. E aí, de ler os livros, assistir vídeos, podcasts, eu fiquei fluente. Inclusive, hoje eu sou professora de português para estrangeiros. E é legal também que, se você comprar os livros pelo Kindle, você consegue ir traduzindo pelo próprio aplicativo, tá? E hoje também os vídeos do Dan, pela inteligência artificial, né, do YouTube, dá para você colocar, tem as legendas automáticas, né, traduzidas, e também agora dá para você colocar uma dublagem em português. Então, se você quer melhorar, se curar, se você não teve resultado, né, com os tratamentos convencionais, o que você tem a perder, né? É isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui. Vou tentar continuar trazendo minhas reflexões e um pouquinho compartilhar da minha jornada, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.